Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo, a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. E aí, Lu, tudo bem? Tudo ótimo, Edu. Hoje eu quero propor um assunto que desafia todo o ecossistema da saúde. Realmente oferecer qualidade nos serviços é o que todo mundo promete. Agora vamos falar sobre manter os custos equilibrados. Realmente não conheço um desafio maior que esse na saúde. Nem diga. Edu, olha só, presta atenção num exemplo, né, de valores aqui. O custo mensal de um centro cirúrgico, de um hospital hoje, é em média R$1.800.000, quase 2 milhões. Uau. São cerca de 22 mil salas cirúrgicas privadas, né, em todo o país, e isso gera em torno de 27 bilhões por ano de prejuízo. Uau. Para os mais de 4 mil hospitais particulares do Brasil. Nossa, são números muito preocupantes mesmo, hein, Lu? Super preocupantes. E dá para pensar até em muitos outros fatores, né, do que oneram esse ecossistema todo, né? Exemplo, a população brasileira está envelhecendo, a gente ouve especialistas a todo momento falando disso, realmente é uma dádiva, né, a gente ter um programa de longevidade no Brasil, porém, a previsão é que esse aumento cause, 1.200% nos custos de saúde nos próximos 10 anos. E tudo isso, né? Quem é que dá esses dados, quem ofereceu esses dados para toda essa pesquisa aqui que eu acabei de dizer, foi a Patrícia Narciso, uma das maiores especialistas em custos de saúde no Brasil, e ela é a CEO da Cash Positivo. A Patrícia é a nossa convidada hoje aqui do Oxigenando para você conversar com mais detalhes sobre esse desafio enorme. Muito bom, Lu. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada, Lu. Espero contribuir com vocês aqui, oxigenando um pouco de ideias, né? Nesse mercado que tem bastante dificuldade aí. Ótimo. E Patrícia, a gente vai falar de um tema bem interessante hoje, bem pertinente, tá? E olha que eu confesso que a gente fica até triste, né, de ouvir números como esses que a Luciane citou na abertura. Mas você poderia apontar para a gente outros desequilíbrios preocupantes do setor de saúde? Imagino que são muitos. Grande parte dos problemas que hoje a saúde suplementar vive, principalmente, é a questão relacionada ao custo, relacionada à dificuldade de crescimento dessa carteira. Nós crescemos muito pouco nos últimos anos. E principalmente relacionada ao envelhecimento da população e a um processo de judicialização desse mercado. Isso encarece muito a saúde e nós temos uma dificuldade gigantesca de manter esse modelo nos próximos anos, por 2 motivos básicos. Não há dinheiro suficiente, quantas empresas vão conseguir manter o seu plano de saúde se a cada ano teremos um acréscimo de 25% nas contas. E uma outra situação é justamente o envelhecimento da população. Quanto mais velha uma população, mais ela utiliza a rede, mais ela utiliza os serviços e mais caro fica. E dentro do modelo que nós temos na saúde suplementar de mutualismo, a gente precisa de uma base de beneficiário jovem para manter o topo dos idosos viáveis, né? No momento, isso não vai acontecer. Patrícia, esse tema é um prato cheio, né? É um dos temas mais relevantes no mercado de saúde, sem dúvida, extremamente relevante, extremamente atual, né? E falando de saúde suplementar, né, me parece que nesse universo todo mundo erra um pouco. As operadoras, os prestadores de saúde e até os beneficiários, não é mesmo? Eu vi que nas suas publicações você citou um pacote de maldades, né, que é praticado pelas partes envolvidas. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Polêmico, hein? Polêmico. Então, o pacote de maldades é que todo mundo tem responsabilidade nesse caos que nós estamos vivendo. As operadoras, porque têm práticas pouco ortodoxas, uma caixa preta, ela não tem transparência nos dados, nós temos muitas dificuldades de saber exatamente quanto elas gastam. Aí, para evitar o custo mais alto, elas fazem o quê? Elas impedem as cirurgias, elas atrasam o pagamento aos fornecedores, e tem uma grande dificuldade de dar para a gente uma publicidade de realmente como é o perfil dos custos delas. Os
Os prestadores, por sua vez, têm a outra grande dificuldade. Na tentativa de aumentar o seu faturamento, eles começam a ter práticas assistenciais que aumentam o custo. Práticas essas que são disseminadas, e aí tem fraude, e aí tem uma série de questões relacionadas à internação de clientes sem necessidade. Então, nós temos um mercado que ele é viciado e refém das próprias práticas. Do lado dos pacientes, são os excessos de utilização, eles ganham uma carteirinha do convênio e eles acham que eles podem gastar como se não houvesse amanhã. É um sistema fragmentado que, sim, ele tem um pacote de maldades e essas maldades todas elas estão permeadas dentro de um modelo de remuneração chamado Fee for Service. Se não fosse Fee for Service, 90% dos problemas que são criados hoje estariam resolvidos. Nós somos um grande atacarejo, a gente economiza no varejo e perde no atacado. Queremos pagar um exame mais barato, mas não controlamos a frequência do exame. Queremos pagar uma cirurgia mais barata, mas não sabemos quantas vezes aquele paciente utilizou a rede. Então, o que a gente vê hoje é cada dia mais a unidade dos serviços sendo achatada, não tendo reajuste, para compensar essa situação que os prestadores fazem, aumentam a frequência. E isso tudo não chega nunca a um ponto de equilíbrio, entendeu? Então, esse é um pacote de maldades. Tem centenas de maldades aí. Todas as partes, todos os stakeholders, eles acabam tendo práticas e são reféns do próprio sistema. Muito bem explicado, hein? Olha, se alguém tem alguma dúvida de como funciona na prática, eu acho que você resumiu super bem. E tirando outras coisas, a inflação médica, né, e outros custos aí, talvez inerentes, escondidos também da própria operação como um todo, né? Patrícia, você tem formação em enfermagem e acabou se tornando uma empresária. Hoje você é CEO da Cash Positivo, que é uma plataforma voltada para a gestão de custo de operadora de saúde, prestadores e todos os stakeholders da saúde. Como que foi essa sua trajetória e por que trabalhar com a redução de custos? Então, Edu, eu sou enfermeira de formação, logo depois eu fui para o Grupo Amil, lá eu tive a oportunidade de sair, trabalhei muito pouco tempo como enfermeira, saí e fui para a área de gestão, e lá eu consegui fazer uma redução de custo no centro cirúrgico de 30%. Isso no início do ano 2000, onde todo o custo ele era preocupante, mas não como era hoje, há 25 anos, né? Então, há 25 anos a gente tinha um custo, hoje a gente tem outro. A redução de custo em minha trajetória foi passar por grupos de oncologia, como CEO também, até que a gente fundou uma empresa em 2017 chamada OncoHealth, que era uma empresa dedicada à gestão de custos de oncologia, com protocolos especificados e com toda uma questão de verticalização de operadoras. A minha visão de enfermeira acaba ajudando muito a operação e essa análise. Hoje a Cash ela é uma empresa que atua nacionalmente, tanto com operadoras quanto com prestadores, não só no mercado de saúde suplementar, a gente entrou há pouco tempo no mercado que a gente chama muito de pay-per-use, e, enfim, a trajetória é de uma pessoa que é apaixonada pelo que faz e quer contribuir com o mercado de saúde para mudar o mercado. Então, a gente está desde 2017, nós tivemos uma plataforma tecnológica chamada Aldux, que foi vendida em 2021, e a gente continuou só com o braço de gestão realmente. Então, hoje, nós temos clientes em todo o Brasil fazendo isso, gerando protocolos, gerando uma melhor prática, para que a gente possa atingir o objetivo da gente, que é o cuidado certo com o menor custo. Patrícia, muito legal. Eu estou super curioso para entender assim, quais são as soluções que a Cash Positivo propõe para contribuir de fato com o mercado de saúde sustentável. Então, a primeira coisa a gente não pode ter um mercado onde cada um faz o que quer. Cada médico, cada serviço, isso tem que... A premissa da gente, a nossa missão é fazer o cuidado certo com o menor custo. Nem sempre o menor custo, Edu, vai ser o custo mais barato, porque enquanto eu olhar a variável unidade, eu não vou olhar o custo total. Então, o que a Cash faz? A gente atua em núcleos de gestão de custos para algumas operadoras de saúde, levando esses protocolos. A gente tem time de médico, enfermeiro, farmacêutico, um time grande, economista aqui, montando esses protocolos que são padrões de assistência.
criando a precificação disso, auxiliando tanto a operadora quanto o prestador na precificação e na margem de lucro. E nosso maior desafio no dia a dia da gente é fazer a inclusão dos médicos nesse modelo. Então, isso é uma das vertentes da gente. A outra vertente que nós fazemos muito é toda a parte, e aí vai incluir supply também, né? Muita coisa de supply, porque suprimentos é 60% de custos de saúde. O outro segmento que a gente está relativamente há pouco tempo, há um ano, é nesse mercado pay-per-use. A gente entendeu que muita gente não ia ter condição de ficar no mercado de saúde suplementar. A gente tem produtos específicos para montar protocolos mais custo-efetivo para empresas que estão dentro de cartões de benefício, que fazem saúde. Então, assim, o nosso portfólio ele é muito customizado para o cliente, dentro de um modelo de entrega de gestão para gerar saving. Esse é o business da gente. A gente atua em autogestão, a gente monta também autogestão para a empresa. No momento a gente tem 2 grandes empresas onde nós assumimos a gestão de saúde, de rede dessas empresas, sabe, sempre levando essa questão relacionada à melhor forma de remuneração. A gente atua também compondo capitation, modelos de remuneração baseado em protocolos que a gente faz, né, desfecho clínico também. Então, assim, a gente tem vários segmentos aqui dentro da Cash. E geramos já 700 milhões desde 2017 de saving para os nossos clientes. Eu ia te perguntar isso, hein? Olha que bacana, hein? Que baita de resultado forte. Geralmente, só por curiosidade mesmo, esse tipo de iniciativa, hoje ele é feito internamente numa operadora, né? Quer dizer, eles têm departamentos e áreas e tal que tentam fazer esse trabalho, né? E aqui seria uma alternativa de terceirizar, talvez para uma empresa que conheça, que tenha melhores práticas, que já faz isso com várias operadoras e tal. Esse é um pouquinho da ideia, então, da tese de vocês, é isso? Sim, a nossa tese é que dentro de casa ele não vai conseguir fazer, e não faz, porque ele está altamente envolvido. Nós temos dificuldades dentro do modelo mental, ele ainda tem, as empresas, até as que a gente trabalha há muito tempo, elas têm dificuldade de transformação. Então, quando a Cash ela entra com o nosso time, que a gente vai olhar a operação, vai olhar o modelo, até a forma como as operadoras se relacionam com os prestadores, a forma de contratualização, tudo isso a gente faz, né? Então, assim, é uma forma de ter um especialista em custos, e aí vamos olhar o custo da assistência, vamos olhar muitas vezes custos administrativos, e isso daí vai ter que gerar resultado, e gera. Então a gente tem um BI muito poderoso aqui, que a gente analisa a base de dados dos clientes, cria indicadores, a gente desenvolve planos de ação para redução de custos em áreas específicas da operadora, e isso, na verdade, tem dentro da área de saúde suplementar, é um grande agregador de resultado para as operadoras de saúde. Legal. Agora, eu imagino que as soluções sejam bem individualizadas, né? Porque depende do funcionamento de cada empresa. Então, cada um tem seu formato, o seu jeito, né? Mas é possível dar algumas dicas de economia de custo para as empresas do setor de saúde especificamente? Podemos até começar pela área de gestão de pessoas, que eu acho que geralmente é um dos maiores custos desse tipo de empresa, né? Inclusive, essa vai servir até para mim, então capricha. A primeira coisa a gestão de pessoas, é a produtividade, né? Nós não sabemos qual é o custo-hora da sua operação. Geralmente, quando a gente tem uma empresa grande, o custo-hora da operação, ele é um custo, é uma metodologia que nós temos, é um custo muito caro. E se eu tenho, qual é o nível de produtividade? Se eu não tenho um padrão de trabalho muito bem estabelecido, eu não consigo mensurar se aquele colaborador está entregando. Então, muitas vezes você coloca muita gente na sua operação, principalmente na área de saúde, coloca muita gente e você não tem definição clara das entregas e nem definição clara do processo. Então, você gasta muito dinheiro. Pessoas representam, em tese, muitas vezes 60% a 70% dos custos, por 2 motivos. Primeiro, porque não tem um processo operacional definido, desenhado, e com entregas claras, e a segunda coisa, você tem também muita gente de afastamento, você tem turnover, né? Então você acaba tendo que gestão de pessoas, a principal coisa, o gestor, a liderança, ele precisa ter claridade do que cada colaborador vai contribuir naquela operação e principalmente com a entrega.
Porque senão você acaba tendo numa empresa aquela coisa, eu preciso de mais gente, é mais um, eu não estou dando conta. E aí quando você senta para avaliar, nosso time senta para avaliar o que você faz, qual a sua tarefa, normalmente ele tem muito retrabalho, ele não tem um padrão e um processo definido, e isso custa muito à empresa. Na área de saúde, a gente vê isso assim imensamente. Diferente da indústria, onde tudo é padronizado, a indústria farmacêutica, eu até falo muito isso, é um bom exemplo. Tudo é padronizado, tudo é metrificado. Em serviços de saúde, isso, na verdade, não acontece. Viu? Então, a primeira coisa é saber exatamente o que as pessoas fazem e saber qual é o resultado que você espera. Só assim você vai reduzir custo. Muito bacana. E quando a gente pensa, agora para uma outra vertente, né? Quando a gente pensa em processo, como é possível reduzir custo olhando processos, não só pessoas? Né? Então, o processo é um ralo de dinheiro, né? Porque muitas vezes você vai muito em hospital, em muitas unidades, você vê a pessoa que tem um manual de tudo, e aí você vai ver a prática é diferente do manual. E aí, Edu, demais, eu falo muito que a liderança é que vai dar o tom, porque escrever processo não é difícil. É relativamente simples. A questão, eu tenho que ter um processo, tem que ter um indicador para o processo. O que eu espero que aquele processo gere? Eu preciso fazer um atendimento em 20 minutos, em 30? Qual é o tempo que eu estou fazendo isso? Porque o mais caro para um empresário é o tempo das pessoas, porque você vai ter que colocar mais gente, e às vezes nós temos processos que são redundantes, às vezes nós temos processos que quem desenhou não está na prática do dia a dia, não checou. A implementação de processos é a parte mais dramática de qualquer empresa. Você pode sentar e escrever uma coisa linda ou maravilhosa. Na hora que você vai implementar esse processo na ponta, é o que você vê a grande dificuldade. E na saúde nós vamos às cegas. Até naqueles locais que você acha que realmente, nossa, a pessoa que tem, eu até brinco, né, tem um selo super mega blast de qualidade. Talvez alguns processos sim, mas a maior parte deles ainda não. Então, processos também são fundamentais para a gente reduzir o custo. Sem dúvida. E deve ser mais complexos, né? Talvez seja uma outra etapa. Vocês também atuam com cursos de padronização, como você falou, né? Como que funciona esse trabalho? Então, na parte de insumos, né, a gente tem aqui um departamento de supply chain aqui, justamente para eu poder fazer um protocolo precificado. A primeira coisa é a técnica, né, que vai ser feita, e a segunda, o que eu vou usar de mate, média, insumos. Então, o nosso time aqui de farmacêuticos, a parte do pessoal do supply, a gente tem toda uma estratégia para fazer análise do produto, do insumo, comparações, e aí passa por uma série de questões relacionadas a questões de farmacêuticas, né, para a gente poder fazer isso. E a grande diferencial da gente é que ao montar um protocolo e eu precificá-lo, eu preciso saber as especificidades até de uma agulha, para saber se aquela agulha ali tem o menor custo-benefício. Caramba! É isso, a gente olha a agulha, olha a droga, olha insumo. Geralmente esse tipo de coisa tá, muitas vezes, né, falar que é uma prática, mas geralmente é uma prática do médico, né, às vezes o médico que tá prescrevendo tal agulha ou tal insumo, às vezes existem práticas aí de incentivo, né, então a gente sempre fala isso aqui, Patrícia, né, que parece que o sistema de saúde em si, não só o tema aqui que a gente está conversando mais fechado, mas mais aberto até, ele foi montado com incentivos totalmente, às vezes até conflitantes, né? E o que gera toda a inflação desse sistema que você, como você explicou super bem na introdução, né? É isso mesmo, Edu. Esses incentivos, eles acontecem e eles foram uma forma que os médicos encontraram, e a indústria também, de conseguir algum nível de equilíbrio de remuneração. Mas acontece que agora a indústria da OPME, a indústria, né, farmacêutica, isso só vai ser resolvido quando a gente conseguir remunerar melhor o médico. Então, assim, os médicos às vezes insistem em alguma coisa, em algum padrão, porque naturalmente eles têm um benefício. Falar que isso não existe é tampar o sol com a peneira, todo mundo sabe que existe. Então, assim, também crucificar, hoje até vou ter um post falando sobre a OPME, crucificar as empresas da OPME também não é solução, quer dizer, a gente precisa do insumo. Eu sempre falo isso, não adianta matar o mensageiro, tem que resolver a mensagem. Então, o que a gente sabe hoje é que a indústria, né, tanto a parte de OPME como a indústria de consumo, ela precisa também ser revista. E também a relação com o médico. Mas isso é um conjunto de coisas.
Então, assim, não adianta você falar assim, porque a indústria é ruim, o médico é ruim. O que acontece é que você não tem clareza. O médico, a gente pergunta assim, qual é o produto que você usa? Não, eu uso isso, eu uso aquilo. E aí está bom, mas qual o resultado? O médico não tem resultado. Então, até para ele explicar por que ele quer uma prótese mais cara, ou quer um fio mais caro, ou quer alguma coisa, ele não consegue me apresentar para o nosso time resultado, porque eles também não medem o resultado de nada. E, Patrícia, a pergunta mais difícil, eu acho, de toda a entrevista aqui. Sobre as operadoras de saúde, existe alguma fórmula mágica para reduzir a sinistralidade? Então, eu falo todos os dias isso nos meus posts. Existe. Se a operadora não conhecer a carteira dela, quantos obesos, quantos hipertensos, se a operadora não tiver programas de promoção e prevenção de saúde, não tiver protocolos, não comprar desfecho, a gente está enxugando gelo. A operadora ela está sempre trabalhando numa outra ponta, na ponta da dificuldade, do evento já aconteceu. Quando o evento acontece, o evento já perdi o dinheiro, já não tem mais como controlar. Claro, já foi, né? Já foi. As operadoras hoje, grandes operadoras em que a gente trabalha até, as pessoas têm dificuldade de saber, porque a lógica deles era sempre pagar por um evento, só que esse evento hoje ficou impagável. Então, assim, as operadoras sabem disso, e todo mundo me pergunta, mas Patrícia, por que isso não vai resolver? Porque nós temos um sistema que é refém, nós temos acordos de grandes empresas que impedem essa mudança. A gente está numa situação em que eu sei que tem muita gente que quer mudar, eu sei que tem muita gente até que já contratou a gente, que a gente trabalha e a gente encontra o mesmo nível de resistência interna, porque a gente tem N outras situações que é todo mundo refém de uma situação em que a gente mesmo criou. Então, assim, tem como mudar, Edu? Tem como mudar. Mas, assim, quem vai mudar isso? Essa é a pergunta que eu faço todos os dias nos meus posts, né? Quem vai mudar isso? Tem que quebrar muita pedra aqui, muita pedra, porque você tem que quebrar um ciclo vicioso que já virou um hábito até, né? Já virou modelo de negócio, quer dizer, tem que reconstruir isso aí, não é simples. Sim, eu acho que quem vai quebrar muito isso, você imagina você perder 30% no mercado, a gente cair para 40 mil beneficiários. Tem muita empresa, a gente sabe hoje que tem dezenas de empresas aí que estão altamente alavancadas. Paga-se hoje no mercado de saúde mais juros do que se tem de resultado. Então, quem vai mudar isso? Alguma liderança que queira pegar e realmente fazer a mudança acontecer. O que hoje eu vejo, Edu, dentro até dos meus clientes, que a gente tem, a gente quer, mas não quer muito. E eu falo, vocês estão perdendo a oportunidade, porque daqui a pouco quando o mercado de PPUs estiver muito organizado, as pessoas elas vão começar a migrar, porque em tese é um pouco mais saudável, em tese que se vai conseguir financiamento, a pessoa vai conseguir fazer uma cirurgia, vocês vão começar a perder cliente. Então, assim, é um trabalho grande, mas que precisa ser feito. E eu escuto isso há 20 anos, e de lá para cá, a gente teve até agora o fechamento de um hospital com um modelo em tese de remuneração diferente. O Oswaldo Cruz, quer dizer, saindo no jornal, não é? Então, assim, por que não deu certo? Por N motivos, e acaba que a gente volta para o antigo método, né? Então tem muita gente querendo vender, querendo apresentar soluções mágicas. Não tem solução mágica. Se eu não conheço o perfil da população, se eu não tenho programas de prevenção e promoção de saúde, se eu não tenho uma assistência protocolada e se eu não meço o desfecho, eu não tenho nada. Fato. E Patrícia, isso é real até em autogestão? Sim. As autogestões elas têm algum nível de melhor prática na parte de prevenção e promoção de saúde. Ainda elas, por conta do mutualismo, elas não conseguem fazer também. As autogestões elas têm um outro problema, elas têm tamanho para negociar. Então são empresas que têm 8, 10, 15 mil vidas. Elas, como não têm tamanho para negociar, elas não podem chegar num grande grupo econômico e querer fazer uma modificação, porque elas não têm tamanho, então elas não conseguem implementar uma mudança de remuneração, porque o grande grupo econômico, que ela depende na rede dela, ele não quer mudança. Por outro lado, os grandes grupos de operadora não conseguem fazer essa mudança também com eles. Então, assim, a gente fica refém da história. Hoje, um modelo que eu acho que vai acontecer muito para o futuro são as empresas contratarem serviços diretos dos hospitais, não passando por plano de saúde nenhum, nem autogestão. Interessante. Olha, fiquem atentos, hein, quem está escutando aí o podcast. Temos algumas previsões interessantes aí. E sabe uma curiosidade que eu tenho? Hoje tem muita empresa, inclusive a gente aqui
no podcast já entrevistou muita empresa que é dirigida por médico. E muitas vezes, né, quer dizer, além de médico, ele precisa saber gerenciar os custos. Vocês geralmente auxiliam essas empresas? Faz parte aí talvez de um prospect de vocês? Então, a gente tem um produto específico para as pequenas empresas e para as clínicas chamado Doutor Positivo. É um modelo de uma assinatura mensal, o cliente assina e a gente faz toda a parte de gestão financeira dele e a parte de comercial, que é um grande problema, né? Como vender, para quem vender, essas atualizações. A gente atende desde grandes operadores e grandes projetos até aqueles mais simples. E a gente entende que esse profissional que não tem qualificação, esse profissional que tem uma dificuldade muito grande, ele perde muito dinheiro. Justamente porque às vezes ele tem uma clínica ou um consultório, ele não consegue fazer, ele não tem uma boa gestão, ele não consegue acompanhar, ele está ali o dia inteiro, ele trabalha, no final do mês ele não consegue ter um resultado positivo. Interessante, porque quando você começou a falar do produto, me veio logo à cabeça esse nicho, né? Não sei se nem é um nicho, mas eu sei que tem bastante, então deve ter bastante temas aí. A gente tem 230 mil clínicas no Brasil. Uau! Então acertamos na veia, ótimo. Agora, vocês se especializaram em linhas de cuidados, né? Como que funcionam essas linhas e por que elas são necessárias? Então, a linha de cuidado a gente tem desde o momento da promoção e prevenção de saúde, passando pelo diagnóstico rápido, indo também para a parte cirúrgica e tratamento do global, né? Então, assim, a gente tem linhas de cuidado hoje implantadas em operadoras de oncologia, a parte de cirurgia cardíaca e a parte de terapia renal. Então, essas 3 grandes linhas de cuidado que a Cast hoje já tem implantada, o objetivo dela é cuidar do paciente, criar protocolos e criar modelos desde o início, na fase de diagnóstico, na fase inicial, passando até a finalização do tratamento, seja por óbito ou por alta. Por que é importante? Porque eu começo a fazer redução de custo desde o início, como na oncologia, ou então na hora do tratamento de cirurgia cardíaca, ou na terapia renal substitutiva. Então, o que é a linha de cuidado? Você olha o custo e os desfechos de tratamento do cliente durante toda a jornada dele naquele tipo de patologia. Não é simples, tá, Edu? É uma operação bem complexa, é uma operação que depende muito de enfermeiro, a gente tem que estar com tudo muito protocolado, a gente tem que ter uma rede muito direcionada, tanto que isso eu só consigo rodar em Unimedes, que tem verticalização, não consigo rodar em rede. Então, para também ter linha de cuidado com uma rede aberta é uma coisa impossível. Então, hoje a gente tem as linhas de cuidado implantadas em unidades que têm esses serviços verticalizados. Patrícia, com base em tudo que você contou para a gente, parece claro, né, para mim pelo menos, que para evitar prejuízos maiores no futuro, a gestão de custo precisa ser feita agora, já. Como que você vê o futuro dessa história? Eu sei que você já deu uma pequena previsão lá atrás aí, né? Mas você acha que dá para ter um final feliz? Olha, Edu, o final feliz vai depender muito de quem está hoje conduzindo, né? Eu acho que está nascendo um novo mercado, eu acho que as operadoras elas ainda vão demorar a perceber que esse novo mercado pode tomar muitos clientes deles. Então, a gente vai ter aí o mercado de cartão de benefício que vem crescendo bastante, a gente vai ter contratação direto de muitas empresas de serviços diretamente do prestador. A gente vai ter autogestão de saúde das empresas cuidarem diretamente do seu beneficiário. E eu acho que os operadores de saúde elas vão ter um desafio gigantesco de lidar com uma coisa que elas sabem que vai acontecer e que já está acontecendo e elas não têm nenhuma grande estratégia. Lidar com o envelhecimento da população. Isso talvez seja o nosso maior ofensor, não só na saúde, como previdenciário, e a gente não tem uma estratégia clara. Ou se tem uma estratégia, a gente até pode ter alguma estratégia, mas a gente tem uma dificuldade de implantar, porque o próprio modelo atual ele não é compatível. A gente teria que dar uma guinada realmente para nascer novos modelos de saúde suplementar. A saúde suplementar é altamente corporativa, altamente judicializada, e ela tem um teto para cobrar, mas ela não tem um teto para gastar. E essa fórmula, ela inviabiliza o modelo. Que modelo de empresa você pode gastar o que você quiser, mas você tem um limite para você cobrar.
é isso que a gente vive. Impossível. É uma bomba relógio. Agora, me fala se eu estou sendo ingênuo, tá? Com essa mentalidade e tal, mas um dos caminhos que a gente enxerga vem da tecnologia e vem dessa mudança de hábito do consumidor final de querer ter acesso às informações, transparência, etc. Né? Então, essas duas forças, essas duas vertentes que crescem exponencialmente, essas duas tendências que são reais, você acha que é suficiente para uma transformação mais radical, mais profunda desse sistema? Você acha que isso ajudaria a acelerar, né? Deve ajudar a acelerar nos próximos anos? Porque, querendo ou não, né, vem startups, vem empresas querendo fazer uma disrupção. Né? Em todos os mercados a gente já vê isso, a gente já vê as fintechs, a gente até conversou ultimamente com uma fintech, quer dizer, qualquer mercado que tenha oportunidade de disrupção, e a gente sabe que saúde tem imensamente, você começa a ter agentes aí de mudança. Acho que a própria Cash é exatamente isso, é um agente de mudança. Você acha que isso é suficiente ou não? Aí eu quero uma resposta mais real, mais na prática. Não. É duro falar não, né? Eu tive uma empresa de tecnologia. A gente tem uma ilusão, a gente que está no Sudeste, eu atendo o Brasil inteiro, a gente atende o Brasil inteiro, a gente tem uma ilusão que a tecnologia vai mudar a saúde, a gente vê milhões de posts lindos de health tech, porque vamos trocar dados, vamos fazer isso. Na prática do dia a dia, o cliente final, ele tem um pacote de dados que mal dá para o WhatsApp dele. Na prática do dia a dia, a gente tem aquela ilusão que a tecnologia ela vai substituir, porque nunca ninguém foi para o interior de Rondonópolis ver como é que é a assistência lá. Então, assim, nós temos muitas oportunidades, sim, com certeza. A tecnologia ela é fundamental, mas hoje, no atual cenário, a gente tem 50 milhões de pessoas e a gente tem bilhões de dados e não tem informação. Então, assim, a tecnologia ela vai ajudar muito, sim, ela ajuda muito, sim, mas a tecnologia por si só ela não vai operar a transformação. Por que ela não vai operar a transformação? Porque a transformação ela depende de pessoas para fazer. Então, hoje também a gente pega no Doutor Positivo, esse nosso produto para clínica pequena, clientes no Rio de Janeiro, em São Paulo, em grandes centros e que ele não tem a informação também. Então, muitas health techs aí ou foram vendidas ou fecharam ou tiveram que fazer layoff. Então, assim, a gente tem muita coisa relacionada à tecnologia, que é super importante, mas no nosso mercado ainda, tanto das operadoras quanto dos prestadores, o que seria um grande elo acabou sendo uma situação. Eu tenho contato com várias pessoas de health tech que começaram com ideias maravilhosas, ideias disruptivas, e isso não foi comprado nem pelo prestador, nem pelo cliente, nem pelo prestador, nem pela operadora. Então, assim, a gente tem uma visão romântica ainda, e eu sigo muita gente que tem essa visão, não, porque a tecnologia vai mudar. Pode ser, mas no momento eu não consigo ver nenhum indicador ainda, principalmente nos nossos clientes, tanto prestadores quanto operadoras, de transformação. A gente vê muita gente assim, investindo em sistemas para fazer faturamento, tudo muito ligado. A gente tem muitas iniciativas de health tech muito bacanas de prevenção, mas isso muitas vezes a operadora compra e a gente vai ver subutilizado, se não tem nenhuma situação. Então, assim, acho que no momento não. Vide o Walmart que acabou fechando as portas de 51 clínicas e tudo. Exatamente. Isso é recente. É recente, entendeu? Infelizmente, acho que não. Eu acho que somente novos mercados ou novos prestadores podem fazer essa mudança. E também não adianta, porque o Brasil saiu um dado, eu sou a pessoa dos dados, importantíssimo, que só em São Paulo, somente 32% da população tem acesso à internet de qualidade. No Nordeste, apenas 2%. Então, assim, a gente quer achar que as coisas vão ser resolvidas no telefone celular, elas não são resolvidas no telefone celular. Nem para tecnologia, nem para telemedicina, que cresceu muito, é claro que cresceu, mas hoje ainda ela também é um desafio, porque muitas vezes a pessoa faz uma consulta de telemedicina e depois não resolve, precisa ir no presencial, quer dizer, então assim, a gente também tem um modelo que precisa realmente, assim, isso aqui resolveu a vida do meu cliente. A gente vê esse desafio em saúde de maneira clara, né, e eu me arrisco a dizer que entre as techs, né, as startups techs, né,
as health techs são as que mais ficaram para trás, né? Tem mais dificuldade, a gente sente os desafios são enormes mesmo. Agora, Patrícia, vamos mudar as marchas aqui. Eu queria terminar nosso bate-papo com um jogo rápido, pra gente também conhecer a Patrícia como pessoa um pouco mais, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Fora livros técnicos, você tem lido ou leu algum livro ultimamente que mudou seu mindset com algum assunto? Arte da Guerra eu acho um bom livro, né? Eu que lido do mundo corporativo, vou ter que lidar com pessoas, entender muito de estratégia. Estratégia talvez seja uma das coisas que eu tento mais desenvolver. Arte da Guerra. E alguma série? Você gosta de séries? Gosto. Já vi Billions, né? Suits, né? Tudo série de negócio. A pessoa... Gosto bastante. Tem alguma aí pra indicar? Que você preferiu? Eu gosto mais de Billions, né? Eu acho que eles têm... Billions, tá bom. Eles são uma série da Netflix, acho que é bem interessante. Fala muito desse mundo corporativo, do crescimento, enfim, acho que é interessante pra ver. E, embora a gente tenha falado muito sobre isso, né? Mas tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante? Olha, eu acho que, como eu fui CEO de grupo de oncologia durante 10 anos, o que mais me impactou foi quando a gente precisou de parar de vender o frasco fechado para vender miligramas. Isso desabou o faturamento do meu negócio, foi uma medida muito disruptiva. À época, 2014, eu não era dona de empresa, eu era CEO da empresa. Isso foi uma mudança gigantesca, porque desde que a oncologia existia, a gente sempre vendia o frasco cheio, mesmo não utilizando. Então, as operadoras lá em 2014 começaram a fazer isso. Isso foi uma das coisas que mais me marcou, porque a gente desabou o faturamento da gente. A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Hoje, o mercado já equilibrou, enfim, né? Mas, assim, a miligramagem na oncologia foi algo que eu e o mercado inteiro sofremos muito. Uma tentativa de redução de custo, né? Mas imagino que impactou. Foi, né? Hoje, mas, assim, você quer uma notícia ruim? Tem gente que paga frasco até hoje, tá? Meu Deus, olha só. Isso. Patrícia, qual que é o maior desafio da saúde no Brasil? A velhice. Esse é o maior desafio público e privado. A gente vai, em breve, ter 10 vezes mais idosos. Eu já entrei na casa dos 50, né? Todo dia nasce um cinquentão aqui. Isso, a velhice. A gente tem uma população que vai envelhecer, uma população que não tem hábitos de saúde, não come bem, não treina, tem sedentarismo, está sobrepeso. Nós não temos a cultura de cuidar da saúde, e isso vai impactar não só a questão de saúde mesmo, mas como produtividade, como mão de obra. Então, todo um ecossistema ele vai sofrer bastante. E, Patrícia, qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Eu quero que eu e a Cash sejamos lembrados do trabalho que a gente fez para mudar a saúde, para levar o cuidado certo com o menor custo. Patrícia Narciso, especialista em custo de saúde e CEO do Cash Positivo. Patrícia, eu agradeço muito pela conversa, foi excelente, sobre um tema, como eu falei no começo, super relevante, de uma pessoa que é profunda conhecedora aí e está com uma tarefa, um desafio homérico, né, para desbravar esse mundo de custos infinitos de saúde que a gente tem no Brasil hoje. Eu que agradeço, Eduardo, espero contribuir com vocês aí, espero que tenha sido, oxigenei um pouquinho as ideias aí de todo mundo, da saúde, e estou aqui para contribuir, sempre falo isso, né? Meu trabalho é contribuir com o mercado, não é certo, não é errado, mas é uma visão do que eu vejo, e espero que a saúde seja um lugar onde a gente possa fazer grandes transformações na próxima década. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando no seu canal preferido via Spotify, Apple, Google Podcasts ou até Amazon Music. E não esqueça de seguir nosso canal para estar sempre atualizado com o conteúdo mais relevante e novo e também de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do tema. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.